nessa segunda parte do vídeo a gente vai falar então sobre o universo DC no cinema, né? E principalmente em 2017, que a gente teve aí 2 filmes com a Mulher Maravilha e o Liga da Justiça, que mudaram drasticamente o tom, né? Do universo da DC, que vinha com um tom ali um pouco mais sombrio, ali, ainda na levada dos filmes do Nolan, né? Do Batman, que a trilogia do Cavaleiro das Trevas do Nolan. E a gente teve aí voltando um pouquinho, a gente tem que lembrar que a gente teve o Homem de Aço, né, o primeiro filme do Superman, cuja a história ali é do Nolan, né, do irmão dele ali, que escreveram, né, com participação do Zack Snyder. Daí logo em seguida ali a gente tem o Batman vs Superman, e um pouquinho mais recentemente a gente teve ali o Esquadrão Suicida também, né, em 2016. E a gente teve uma mudança de tom, que ela só foi meio que insinuada no caso do Esquadrão Suicida, porque o Esquadrão Suicida pegou a época ali do Deadpool, né, na Fox, que foi uma bilheteria absolutamente absurda, né, inesperada, talvez até, com um humor adulto, né, com piadas bastante pesadas, assim, voltadas para um público adulto, e o Esquadrão Suicida meio que teve que até ser bastante reformulado na questão da edição, né, depois do filme gravado, assim, mudaram bastante a questão da trilha sonora, a utilização, assim, é uma coisa que lembra um pouco de Guardiões da Galáxia, um pouco de Deadpool. E a gente tem aí a DC tentando ainda se acertar enquanto universo de filmes compartilhados, né? Talvez este ano seja aí um divisor de água, né? No melhor sentido, que é o Mulher Maravilha, e também no pior sentido, que é esse Frankenstein que ficou a Liga da Justiça, ainda que para muita gente, inclusive no Brasil, parece que ainda vai se confirmar, ou está para se confirmar, que é o filme com a maior bilheteria de todos os tempos de estreia, né? Assim, e talvez acabe sendo até a maior bilheteria de todos os tempos em cinemas brasileiros. Então a gente tem aí esses 2 momentos distintos, mas que dão uma ideia do quanto a DC ainda tem que se estruturar para fazer um universo compartilhado coerente. A impressão que se tem, para quem acompanha de fora, é que a DC, em relação aos filmes, não sabe muito bem o que está fazendo, né? Porque todo filme dela tem essa questão de, embora tudo bem, na Liga da Justiça teve também aí o componente do problema com a filha lá do Zack Snyder e tal, então talvez tenha sido mais por contingência do que por vontade, mas já tinha discussões nesse sentido, já tinha, e o fato de vir o Joss Whedon também quer dizer alguma coisa, né? Um cara que já tem essa relação com o super-herói. Então eu acho que a DC parece que vai fazendo as coisas sem pensar muito no que vai fazer, assim, parece, no que vai acontecendo. Então talvez o erro comece aí, né? Enquanto a Marvel tu vê que tem um plano já de anos, formulado há anos, e que formula anos na frente, vários filmes na frente, embora ela corrige, e como a gente estava falando do Thor, quando ela vê que não é o rumo certo, ela corrige, ela muda, né? Então, mas tem isso já pensado, então talvez o começo do problema da DC seja meio por aí. Eu analisaria isso, se a gente for falar especificamente aí de cada filme. No caso da Mulher Maravilha, a gente tem um filme que ele não é muito ousado no sentido, ele não apresenta nada exatamente novo, tanto inclusive, que as próprias inspirações da Patty Jenkins ali, Indiana Jones e o Superman do Christopher Reeve são muito claras no filme, né? E tu sente aquela questão da aventura mesmo, né? Ela é muito palpável, a aventura. E o filme, ainda que tenha lá os seus méritos e os seus defeitos, ele consegue ser uma proposta coerente com ele mesmo. Ele só não é coerente com o universo DC, assim, né? Ainda que ele cumpra, vamos dizer, o papel relativo ao que o Capitão América, o primeiro Vingador, representou para o universo Marvel, que é um filme que se passa antes do universo dos heróis ao mesmo tempo, na mesma época, né? O Capitão América se passa nos anos 40, durante a Segunda Guerra, e a Mulher Maravilha se passa durante a Primeira Guerra, né? Em 1918, ali, 15, 18 e tal. Então, todo esse começo ali de que seria a primeira da Liga da Justiça, né? O Capitão América foi o primeiro Vingador, ela a primeira Justiceira, tu consegue ter uma coerência ali, tu consegue dar uma tonalidade boa pro filme, né? Tu consegue ambientar bem ele na época que ele se passa, né? A gente tem uma noção de
como é que era o mundo, assim, um mundo mais de transição que era no início do século XX. Tem algumas questões interessantes de mostrar que a pobreza na Europa era uma coisa gritante, assim, né, já que se passa uma boa parte do filme se passa na Europa lá, e nem tem até referências diretas aos Estados Unidos, né, seja um filme de Europa e o lado místico ali, que é o Themyscira lá, né, que é a terra onde nasce a Mulher Maravilha, lá com referências à mitologia grega, e a gente tem aí então essa ideia de uma personagem bem resolvida. Aí como isso vai se representar no universo DC é que fica a pergunta ainda para ser respondida nos próximos filmes, né? O que eu acho e talvez coloque na conta dessa falta de planejamento, ou desse planejamento que não se efetiva, ou seja o que for, é justamente que a Mulher Maravilha acaba sendo um personagem um pouco diferente do que ela vai ser nos outros filmes, né? Porque tanto no Batman vs Superman quanto no Liga da Justiça. Ela é um personagem mais, não sei como dizer, mais bobo, porque tem essa questão dela sair da ilha dela lá, isolada, e encontrar o mundo e tal, então tem esse choque, meio sobre Seria isso. mais ingênuo, né? Só que, sabe, ela é uma princesa, então eu acho que se erra um pouco nesse tom ali, né? Que é uma coisa que não vai acontecer nos outros filmes. Nos outros filmes ela já ocupa um lugar, embora seja mais pra frente um tempo, né? Ela presume-se viveu coisas nesse meio tempo. E provavelmente até nas sequências dos filmes dela solo, né? Vai ter outro tipo de relação dela com a humanidade, não dessa forma ingênua que ela teve nesse primeiro. Mas eu acho que é um problema não só com a Mulher Maravilha, mas falando do Liga da Justiça, talvez tenha um problema semelhante com outros personagens. Porque, por exemplo, tu pega o Aquaman, que é o cara super B10, não sei o quê, e que é até engraçado, né? Porque o Aquaman tradicionalmente é um personagem que todo mundo tira sarro e tal. E uma mudança, uma coisa que eu achei até um bom personagem, mas ele meio que ocupa um lugar que era do Batman, que deveria ser do Batman, né? A cena no filme que ele senta lá no Laço da Justiça e começa a dizer que na verdade tem medo da situação, não sei o que, aquilo ali vai nitidamente uma cena que era para ser do Batman, né? O Batman devia ocupar aquele papel ali. E o Batman acaba, talvez pela questão do poder também, de como equacionar essa questão do Batman não ter poderes, né? Acaba não tendo essa presença que o Aquaman ocupa, o espaço que o Aquaman ocupa. Talvez na versão do Zack Snyder tenha sido o Batman que disse, daí o Joss Whedon chegou lá e mudou, não, vamos fazer o Aquaman falar isso, né? Realmente, então, assim, fazendo essa mudança do Mulher Maravilha principalmente pro Batman vs Superman e pro Liga da Justiça, é que o filme da Mulher Maravilha, ela tem uma levada diferente em todos os sentidos, né? A levada da personagem é diferente, o universo que se tem é diferente, o tom do universo é diferente, e claro que obviamente tem o distanciamento das épocas, né, que se passa em 1910 e no tempo presente os outros filmes, mesmo esse distanciamento, no caso por exemplo, do Capitão América, também existe esse distanciamento. Só que o personagem continua o mesmo. Ali no caso do Liga da Justiça e do Batman vs Superman em relação ao filme da Mulher Maravilha, é que muda o personagem, né? A personagem. Claro que também é justificado a gente saber que ela mudou, porque ela viveu muito tempo, então ela se transformou. Ao contrário do Capitão América, que era um ser humano com 20 e tantos anos de idade já, e continuou sendo esse ser humano, só que acordou num século diferente, né? E no caso ali do Batman vs Superman, ela realmente é o melhor momento do filme, assim, porque como eles usaram muito boas histórias ali, que é a morte do Superman e o Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller, e a morte do Superman de vários autores, né, como a gente já falou no vídeo que a gente fez sobre o gibi, justamente no filme há uma mistura aí de histórias mal aproveitadas, né, diferente do que a gente tinha acabado de falar em relação à Marvel, que sabe aproveitar bem as histórias originais. E no caso do Batman vs Superman, quando a Mulher Maravilha entra em cena, a gente pensa, isso aí é mais ou menos o que eu tô querendo ver. Inclusive com a grande piadinha lá do Super-Homem, né, ela está com você e o Batman dizendo, não, achei que ela estivesse com você, né. Esse tipo de tom é o tom que a gente quer pro universo. O fã de quadrinhos, o fã da DC quer, e o fã do cinema de entretenimento em geral, porque aquela coisa muito pesada do Batman vs Superman,
ela é justificado na visão do Zack Snyder, que foi uma visão apoiada pela Warner, no sentido de que a Warner também ela faz os filmes da DC ser muito mais livres em termos autorais do que os da Marvel, né? Isso é uma característica já antiga da Warner. Basta lembrar aí dos Batman do Tim Burton, que são filmes especificamente com o jeito Tim Burton de ser, assim, né? E no caso ali há uma tentativa de ter esse afastamento, inclusive com a mudança ali da própria trilha sonora, não usar mais a trilha do John Williams e nem a do Tim Burton pro Batman, né? Ser feita outras coisas ali. E só terminando ali em relação ao Batman vs Superman, quando a Mulher Maravilha chega a esse novo relacionamento vamos dizer assim, essa coisa mais aventuresca para a história, que basicamente é o que o fã de quadrinho queria ter visto desde o início, inclusive já no Homem de Aço, né? E ele vai conseguir ver isso na Mulher Maravilha, e daí chega o Liga da Justiça, que é a visão ainda do Zack Snyder, essa visão ainda meio pesada, que ele não consegue finalizar, e a gente tem um filme ali meio, como eu tinha falado antes, um Frankenstein ali, porque são várias coisas juntadas, e eu acho que no caso daí, já falando um pouco mais agora do Liga da Justiça, o que representa para mim bem esse rocambole aí de muitas camadas que não se combinam no Liga da Justiça, e ele é bem simbólico nisso, é a questão do Danny Elfman ter sido escolhido, né? Parece que deve ter dado algum tipo de divergência lá com o Hans Zimmer lá, que tinha feito a trilha do Homem de Aço e do Batman vs Superman, e inclusive parece que o Hans Zimmer falou que não quer nem mais saber de heróis pro resto da vida dele, né? E chamaram o Danny Elfman, inclusive até eu estava lendo ali que o Joss Whedon, quando chegou no filme, ele ligou pro Danny Elfman e falou assim: ó, Danny Elfman, tu quer fazer a trilha do Liga da Justiça, me decide hoje que amanhã a gente começa a fazer a trilha. Então assim, tu só imagina o nível de preparo ou despreparo que o Danny Elfman chegou e caiu no filme. Inclusive ele fala que ele fez muito parte da trilha com storyboards, né? Porque não tinha cenas ainda refilmadas do Joss Whedon, não tinham sido feitas ainda, né? Que ele refilmou várias cenas. Então, e essa trilha do Danny Elfman, ela é bem singular porque ela tem referências ao Batman de 89, né? O tema do Batman de 89, que é um tema que vai perdurar nos filmes, todos os filmes do Batman, e também no desenho animado, né? O tema do Danny Elfman. E tem referências ao tema do Superman clássico do Christopher Reeve, do John Williams. Então, assim, o que até angustiou muitos fãs, porque essa referência é tão sutil que o fã assim, não, agora vai entrar o tema, e o tema não entra, é só aquela insinuação do tema, assim, né? O fã fica assim, mas por que não botou o tema inteiro lá, né? A gente tinha todo momento específico para botar o tema, assim, ele usa... Até na cena que o Flash tá brigando com ele, assim, ele usa levemente no fundo, assim, o tema do John Williams, assim, e justamente tu mostra, assim, como o tom tá totalmente errado, né? Ainda que a trilha seja bacana, se tu for analisar enquanto trilha, assim, sonora, é legal, faça esse resgate aí, esse revival dos filmes anteriores, só que não era nada disso a proposta do Zack Snyder e nem do universo da DC até ali, né? Então eu acho que tem que pesar na balança o que eles querem daqui pra frente. Talvez um dos problemas na situação toda seja justamente isso, né? O fato de ser um personagem como o Batman, como o Superman tradicional, os grandes nomes de toda a indústria, e de ser o Warner por trás, que tem dinheiro, tem condição, tem contato, ela pode fazer esse tipo de coisa, né? Não tá dando certo, então chama o Danny Elfman e a partir de amanhã ele começa a fazer a trilha. Então talvez isso acabe em algum momento substituindo o que teria que ser o planejamento, que teria que ser uma outra maneira de encarar esse universo, né? Talvez o que a DC precisa definir em algum momento, e já passou da hora de fazer isso, é se ela quer realmente fazer um universo, ou se ela vai fazer isso de usar os personagens para fazer filmes, que é uma coisa que já deu certo, super certo para ela em momentos do passado, né? Tu tem o Super-Homem, tu tem os Batman do Tim Burton, que são baita filme. Só que não é um universo, tu não consegue montar um universo assim, né? O que me chateia realmente no Liga da Justiça e no Batman Superman é justamente aí uma posição que me parece talvez vindo... Eu não consigo enxergar a DC editora nos filmes do universo DC tanto quanto eu enxergo a Marvel nos filmes do universo Marvel, né? Então talvez aí esteja tendo algum tipo de falta de comunicação.
É que, pô, tu pega se tu juntar o Batman vs Super-Homem e o Liga da Justiça, tu tem a Morte do Super-Homem e o Cavaleiro das Trevas, que é as duas maiores histórias De cada um, né? Não, de super-herói desses universos, dos grandes universos. Né? Porque tem as outras, tu tem uma coisa como o Watchmen, mas não é dos universos do DC ou Marvel. Tu tem as duas maiores histórias. E elas aparecem ali como uma coisa meio tangencial, né? Histórias de indivíduo, principalmente, né? E, pô, tu pega as duas maiores histórias da indústria e é somada a 20 minutos do filme, sabe? Então, pô, não usa outra coisa, então, faz ele esquecer, ele entrar no buraco, sei lá. Pô. De outro jeito, e guarda essas histórias para daqui, se tu não tem condições ou tu não quer filmar essas histórias e contar essas histórias agora, então guarda que daí, se é um universo que vai durar anos, lá pra frente tu filma, lá pra frente tu faz um filme da Morte do Super-Homem, tu faz um filme do Cavaleiro das Trevas, que, como, por exemplo, se tu pegar o Logan, que é desse ano também, embora não seja desses universos que a gente está falando, é o típico, a grande prova de que uma história como o Cavaleiro das Trevas poderia dar super certo. Que é no futuro, meio distópico, meio problemático, falando do personagem, uma coisa mais, a gente pode falar isso numa indústria desse tamanho, mas um pouco mais intimista. Então faça um filme assim, que aí tu vai contar aquela história da maneira que ela tem que ser contada. É uma coisa que eu tava lembrando agora aqui, inclusive, isso eu até pesquisei depois de assistir o Liga da Justiça, é que por exemplo, a questão ali do Danny Elfman, quando ele usa a trilha sonora da Mulher Maravilha, a trilha sonora original da Mulher Maravilha é aquela guitarra, né? O tema mais recorrente dela, né? O tema de luta, né? O tema de guerra dela. E o Danny Elfman substitui aquilo por... faz mais uma ligação com o que ele fazia no Batman e o que o John Williams fez no Superman do Christopher Reeve. Tu tem esses, vamos dizer assim, esses acertos que tu pode se distanciar um pouco do filme da Mulher Maravilha, mudando pequenas coisas pro tom certo de cada filme, né? Que o Danny Elfman acabou fazendo nesse caso aí específico, e isso funciona muito bem, né? O que não funciona bem é que, na verdade, isoladamente, aqueles personagens ali, eles contaram outras coisas que o Liga da Justiça não faz a devida referência, né? A questão do relacionamento entre os personagens, como tu falou, de ter cenas ali invertidas, ali, que deveriam ter sido o Batman e foram pro Aquaman, isso ali fica muito claro, para mim, mais no personagem do Flash, que ele é um personagem, assim, ele é o alívio cômico, ali seria relativo ao que o Homem-Aranha ou o Homem-Formiga são, né, pro universo Marvel. Ele é o alívio cômico ali, só que tu vê que ele é um alívio cômico para um filme que não é cômico, assim, né? Ele tá errado ali, ele assim, tipo, o Ezra Miller, que é o intérprete do Flash, ele é um bom ator. Só que ele tá fazendo uma coisa que não tem a ver com aquele filme. Ele tá fazendo um tipo de comédia. Tem umas 2 ou 3 cenas que ele fica olhando para os lados, assim, que parece que o cara assim, ó, como é que eu vou cortar um plano pro outro, um plano pro outro. Vou inserir ali os olhos do Ezra Miller ali para um lado e pro outro. Que não tem nada a ver com a história, assim, tipo, aquela hora que inclusive eles estão falando com o comissário Gordon no telhado lá, né, que eu acho que é até um dos momentos que aparece a trilha do Batman de 89, do tema do Batman, né, e justamente tem esse momento que alguém tá falando e o foca sozinho no rosto do Ezra Miller olhando para um lado e pro outro, assim, mas tipo, tu não consegue nem achar graça porque aqui não diz nada com nada, assim, não é um alívio cômico no sentido em que tem que ser aquele cara que fica fazendo as piadas o tempo inteiro, né? Ele é um alívio cômico para um filme que tem muitas funções diferentes, entre elas tentar ser engraçadinho em alguns momentos, né? O próprio, não só o ator, mas o próprio personagem ali é um bom personagem, eu gostei, é um bom Flash, só não é muito daquele filme, assim, mais ou menos. Acho que a questão é essa, não se trata de limitar a criatividade das pessoas que estão envolvidas no filme, que no final estão fazendo um filme, né? Então tem que ter essas possibilidades. Justamente ao contrário, é tu considerar esse
esse universo, esse metafilme, essa coisa que vai envolver aí 10 filmes, 12 filmes, 15, sei lá, como também como uma história que tu está contando, né? São capítulos da história, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Então tem que ser, justamente tu tem que ter um pensamento maior, um planejamento maior, justamente para te poder usar coisas e fazer coisas que tu não pode em outros momentos. Se é só para fazer um filme, então faz um filme do Hancock, por exemplo, como tem aquele filme com o Will Smith, né? Que é um personagem, um super-herói mais genérico e tal. E é um filme que está feito, e até gosto do filme. Eu acho bem ruim, por sinal. Ainda tem a Charlize Theron, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena aqui a gente citar, eu acho que a gente já vem citando isso há algum tempo, é o fato das histórias da Marvel elas serem uma história realmente que ela faz sentido para ela mesma. Também graças ao que a gente já tinha falado anteriormente, ao fato da Marvel não usar nos roteiros, assim, a história é aquilo, o herói nasce, cresce, reproduz e morre, né? Ou seja, ele enfrenta lá o vilão, volta para casa e beleza, tal, não tem nada, assim, eles nunca foram ousados, mesmo se tu for analisar até o Guerra Civil, que termina com um grande racha, né, entre o grupo de heróis, não tem uma coisa tão brutal como, por exemplo, o final do Cavaleiro das Trevas, né, o filme 2 da trilogia do Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, que termina com o Batman sendo o vilão, né? O Batman ele termina naquele filme perseguido pela polícia e tu sai da sessão de cinema, o Batman está sendo perseguido pela polícia, é o meu herói favorito lá e o cara está sendo perseguido pela polícia. Por quê? Porque a Warner tem esse ponto positivo que é deixar uma liberdade criativa. O Nolan, inclusive, eu acho que parece que ele e o Clint Eastwood na Warner são os dois caras que tem assim, ó, eles liberam dinheiro e dizem, ó, façam aí o que vocês quiserem, porque a gente apoia e rende, né? O Dunkirk aí, que foi um filme mais malhado recente. Não que o Nolan não seja um cara malhado por uma boa parcela da crítica, né? Mas o Dunkirk é um filme de guerra que foi super comentado aí para o bem e para o mal. Ele se tornou o filme de guerra com a maior bilheteria da história. Ou seja, os caras, quando eles têm um retorno financeiro de diretores, como aconteceu o caso do Tim Burton, né, que inclusive o Tim Burton diz até que ele meio que ele fez o primeiro Batman para fazer o Edward Mão de Tesouras, que era um filme já que ele queria fazer, uma coisa pessoal, uma vontade pessoal dele. Então a Warner ela tem isso, né, assim, tipo, se for pensar o Superman de 70, no final dos anos 70, ele é um filme com a cara do Richard Donner, e o Richard Donner homenageando os filmes catástrofe daquela época, né? Que a sequência final é um filme catástrofe total, né? A sequência do primeiro filme, principalmente. O segundo filme ele é mais voltado aos quadrinhos mesmo, né? Porque tem a presença dos Zod e tal. Mas o primeiro filme, por quê? Porque nos anos 70 o filme catástrofe era o que estava em evidência. Então tem essas liberdades que é muito interessante na Warner, né? Ainda que representativamente a Warner só lidou com Batman e Super-Homem, né? Ao longo desse tempo, assim, não tenha ido muito além disso, porque também as séries da Warner sempre existiram ao longo de muitas décadas, né? A série do Flash teve já 2 versões, Superman teve Smallville, teve Superboy, Lois e Clark, ele está agora na série da Supergirl, ele é um personagem. Então a Warner sempre teve muita felicidade com as séries, assim, as séries dela sempre foram muito frutíferas, né? Renderam bastante tempo, tiveram boas audiências e tal. E no caso aí do universo DC, fica essa coisa de eles assim, eles arriscam, só que tem errado. E tem errado na visão do Zack Snyder. Então acho que a questão toda é essa, assim, vamos aproveitar as histórias como a Marvel, ainda que a gente dê uma liberdade autoral. Acho que talvez aproveitar a história como a história original dos quadrinhos, e com a liberdade que a Marvel faz, né, e com a liberdade criativa que a DC permite. Acho que esse meio termo é o que deu certo no Mulher Maravilha. Isso de não conseguir construir um universo, o Batman do Nolan talvez seja um exemplo de que dá pra fazer, né? Porque ele fez é pensado como uma trilogia, tanto que tem esse tipo de coisa, né? O Batman termina lá com o vilão, mas aí vai ter um filme seguinte que vai acontecer e tal, que ele vai voltar. Né? Então é pensado nos vários filmes, então dá pra fazer dentro da DC isso, dentro da Warner isso. E também tem uma coisa que ela pode buscar grandes lições justamente nessa questão das séries, né? Tem coisa,
a série de animação do Batman, aquela Batman Animated lá, das melhores coisas que tem feita de quadrinho fora do... E rendeu duas coisas boas, que foi o próprio desenho do Superman e da Liga da Justiça com o mesmo estilo visual, né? Tem o que pra mim o melhor Coringa de todos é o do que até o Mark Hamill faz a voz, né? Que é o do desenho. Então as coisas estão ali, as pessoas estão ali. O que também tem que ser dito, e talvez, já que a ideia é evitar um clima sombrio, é que em algumas coisas também ela tá caminhando, né? Se tu pega a DC, né? Se tu compara os dois filmes anteriores, o Esquadrão Suicida e o Batman vs Superman com Mulher Maravilha e o Liga da Justiça, tu vê que se caminhou muito em muitas coisas, né? Então talvez a DC esteja encontrando o caminho dela. A minha questão é que talvez seja um pouco tarde, né? Porque ela vai ter que corrigir muitas coisas que ela não teria, seriam coisas a menos para corrigir se ela tivesse feito certo desde o começo. E também tem a questão da presença de um cara como o Kevin Feige é para a Marvel, né? Que é um cara que sabe do que está falando em termos de quadrinhos, né? Para cinema. Isso só entrou meio que muito depois do estrago de Batman vs Superman, né? Estrago no sentido de universo mesmo, não estrago de bilheteria, porque são filmes que praticamente já nascem pagos, né? O primeiro filme do Superman e o Batman vs Superman são filmes que já entram ali com uma bilheteria absurda na estreia e já se pagam muito, muito rapidamente, né? Ainda que talvez o Liga da Justiça dê algum prejuízo, ninguém sabe também, porque ainda o filme acabou. Tem uma semana, duas de cartaz aí, né? E tem bilheterias grandes ainda que podem, mercados que podem cumprir esse fato de ser uma bilheteria que não dê prejuízo e tal. Mas mesmo assim, essa questão de tu tentar entender o universo assim, um pouco mais coerente e menos autoral, um difícil equilíbrio, mas ela pode se inspirar, como tu falou, além dos desenhos animados, nos longas animados. Porque os longas animados da DC, eles não são aquilo tudo em termos de arte, assim, são o desenho não, parece que Piada Mortal não, mas eu estou falando assim, a arte dele em termos de trabalho artístico, inclusive o Piada Mortal, eles são meio a toque de caixa, assim, parece que eles dizem assim, vamos animar isso aí rapidão que a gente quer lançar esse ano. Ainda que sejam filmes muito bacanas, porque eles são muito fiéis, né? A boa parte deles são muito fiéis. A adaptação, para mim, que é a melhor ainda até hoje, ainda são dois filmes, que é a adaptação do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que virou 2 longa-metragens animados da DC, né? Tem parte 1 e parte 2. É perfeito, assim, tu se sente vendo a história de quadrinho até mais do que, por exemplo, 300 lá do Zack Snyder, né? Que é imitação clássica, a imitação descarada do plano do quadrinho para o cinema. Ali não, ali tu se sente vendo o quadrinho animado, assim, é bacana isso. Mas a animação não é aquele tudo de caprichada, ela é bem rasteira, vamos dizer assim, né? Bem sucinta e feita ali para atender uma demanda de mercado. Talvez seja esse medo de sei lá, pegar essa demanda, ou roubar essa demanda, ou fazer 2 vezes a mesma coisa, que a DC se complique. Porque ela tem a série, que é um universo à parte, tem os longas animados, que é um universo à parte, e tem o cinema, que é um universo à parte. Então, na tentativa de tu ser muito original nesses 3 momentos, né, tu acaba não sendo original nos filmes. E, em compensação, a série ali, por exemplo, a série do Flash, adapta arcos do Flash bem fiéis em relação aos quadrinhos, assim, e os filmes não conseguem fazer isso, assim, isso é o que dá mais angústia pro fã, né? Não se vê representado lá porque é só a visão do Zack Snyder, não é a visão de todo mundo, e tu também não tem a história representada lá de forma ligeiramente mais fiel em relação aos quadrinhos. O problema é que tu não tem essa representação das histórias de quadrinho, que essas animações, tu tem até aquela sensação, isso tinha uma vez, há muito tempo atrás, o Homem de Ferro, tinha um que era gibi filmado mesmo, assim. Você pegava o gibi, aí animava uma coisinha e dizia que era uma animação. Ou quando saiu o Watchmen, que lançou os Contos do Cargueiro Negro lá, que é uma história dentro do gibi do Watchmen, também foi meio um gibi filmado, assim. Então tem até essa sensação quando tu assiste. Que pro cara que gosta de quadrinhos, que vem dos quadrinhos, isso é bom, é uma qualidade, fica muito legal daí, né?
Só que não esse Homem de Ferro, especificamente. Só que no filme já fica mais complicado, porque se tu queimasse essas histórias em troca de um bom filme, até beleza, né? Mas tu queima uma história como A Morte do Super-Homem, que foi o maior acontecimento da indústria do gibi, beleza, em tamanho, em qualidade, por nada, sabe? Não precisava daquilo, não precisava queimar aquilo ali. E eu acho que é isso que pro fã que tá olhando a partir dos quadrinhos, que mais irrita. No caso da DC, e aí sempre a gente faz o paralelo com a Marvel, né, inevitável fazer, há uma expectativa muito grande em relação aos filmes da DC, eu acho que pelo menos por dois motivos centrais. Uma, pelo fato de ter uma história pregressa no cinema, né, com os filmes do Batman e do Super-Homem, e foram filmes de alta bilheteria e de alta repercussão, né? Tanto é que eu acho que no imaginário coletivo o Christopher Reeve é o rosto do Superman até hoje, né? Não, mesmo com o Henry Cavill aí nesses filmes, ele não é o rosto do Superman, né? No imaginário. E essa é uma questão. Eu acho que a outra questão é o fato de que, no caso da DC, são os maiores heróis da casa, né? A Marvel, ela teve que construir um universo, pelo menos até a chegada do Homem-Aranha, com seu plano B, né? Ela fez o universo partindo do Homem de Ferro, que era um cara que ninguém nem gostava nos quadrinhos, assim, gostar no sentido de ter empatia por ele, assim, né? De ter relacionamento carismático com ele, assim. E ela começou o universo com o Homem de Ferro, transformando tudo que o Homem de Ferro era, né? Mudando um pouco o que o Capitão América é, e trazendo outros personagens, aproveitando essa fórmula de um personagem mais ligado ao entretenimento, né, pro Doutor Estranho, pro Homem-Formiga, pro Guardiões da Galáxia e tal. Ela consegue aproveitar isso com personagens B, e a DC se espera que, assim, o Batman e o Super-Homem são os personagens mais reconhecidos dos quadrinhos para quem nunca nem abriu um gibi na vida, né? Então eu acho que a expectativa realmente, de fato, para a DC é muito, muito grande, em relação à importância que esses heróis têm, né, para as pessoas em geral. E obviamente a cobrança vai ser muito maior do que a Marvel, né? Porque a Marvel, ela meio que partiu do zero, né? Não existiam, sei lá, 2 ou 3 fracassos absurdos, né, no filme do Capitão América, filme do Quarteto Fantástico, que sequer foi lançado e tal, né? Existia, e daí os outros filmes que não pertenciam diretamente a ela ali, né, como os filmes do Hulk, do Demolidor, e o X-Men e Homem-Aranha. Então ela começa um universo de fato do zero, cria-se um modelo de universo compartilhado que a DC inevitavelmente vai ter que seguir, porque ela é o que as pessoas querem, né? A DC segue, só que não atende à expectativa que se teve a respeito dela. E talvez, nesse sentido, o que me causa maior estranhamento de tudo é o fato do Zack Snyder ter feito 300 e o Watchmen, que são cópias fiéis e escarradas dos quadrinhos originais que os inspiraram. Assim, tipo, no caso do 300, ele tem enxertos, né, porque como a narrativa é tão curtinha do Frank Miller, ele enxerta ali alguns momentos, né, a questão da mulher dele, né, até a gente já comentou isso quando a gente falou dos 300 nos quadrinhos. Tem ali alguns enxertos ali para a história ficar mais apropriada para um longa-metragem. E no caso do Watchmen, ele também é extremamente fiel, assim, 98% fiel, assim, tem umas mudanças aqui e acolá, até visualmente ele mostrar o fato de ele mostrar o Dr. Manhattan pelado, né? Ele não faz nem essa concessão de fazer ele vestido para, sei lá, para agradar alguma parcela de público no cinema, nem nada disso. Então ele é muito fiel, e daí como ele pega o Superman para trabalhar num período em que o Batman do Nolan está em evidência, ele meio que tenta adaptar a visão dele a isso também, e acaba não sendo o Superman que a gente queria, né? Que eu acho que seria muito mais interessante se a DC em algum momento tivesse casado ali, como o fatídico lá, Superman do Nicolas Cage lá não deu certo, e poderia até ter sido feito um filme com o Batman naquela época, né? Com o Batman do que vinha acontecendo, seja lá se fosse com o Val Kilmer ou com quem quer que estivesse lá naquele momento. Daí vem o Superman Returns ali, que tenta resgatar os filmes antigos, né,
do Christopher Reeve. Superman Returns não dá bilheteria esperada porque, por mais que ele seja fiel, ele está no momento errado, né? Talvez ele funcionasse uns 15 anos antes, aquele filme funcionasse. Daí tem um projeto do Liga da Justiça, que seria até dirigido pelo George Miller, e o projeto é abortado quando surge o início do universo Marvel, né? Definitivamente abortado. Eles dizem, não, peraí, vamos reestruturar aqui porque o Nolan está dando certo e ainda está surgindo o universo Marvel ao mesmo tempo. Então vamos repensar aí o que a gente vai fazer, cancelar esse projeto, que daí seria interessante, porque seria um filme da Liga da Justiça extremamente original. Tu começaria com o filme da Liga da Justiça. Tu começaria com o filme da Liga da Justiça, mostrando pinceladas de cada um dos heróis, já com ele, segundo consta da história original, seriam eles já em atividades ali há uns 5, 6 anos ali enquanto grupo, né? E daí tu ia ter uma trama ali. No caso ali desse Liga da Justiça, o que acontece é que tem problemas dramáticos de narrativa pelo fato de quem é que monta a Liga da Justiça, é o Lex Luthor. Que o Lex Luthor é que faz os arquivos lá que o Batman lá resgata, lá faz a cópia lá furtiva lá dos computadores do Lex Luthor, faz essa cópia e daí ele descobre que o Lex Luthor montou, antes da Liga da Justiça ser montada, o Lex Luthor já tinha montado elas, né? Parece que o Lex Luthor disse, vou selecionar aqui um pessoalzinho que vai me dar trabalho aqui, para entregar de mão beijada aí pro Bruce Wayne. Aí ele que faz a Liga da Justiça. Aí os personagens aparecem ali naquele momento com 3 segundos de cena, pra tu ver eles depois na Liga da Justiça, né? Não faz o menor sentido ali aquela aparição. Aí aparece no Esquadrão Suicida, aparece o Flash lá, aparece o Batman também, prende o pistoleiro e o Flash prende o Capitão Boomerang lá, né? Então assim, e daí o que esses caras têm a ver com alguma coisa para esses filmes, né? Não tem nada a ver, assim, não tem nada a ver. Até o personagem do Batman faz mais sentido porque o Coringa é o vilão da história ali, um vilão menor, mas é um vilão na história, né? Até faz sentido a participação do Batman e para ter um encaminhamento para o que vier a ser, se tiver um segundo filme do Esquadrão Suicida. Então, essas montagens de dar pequenos indícios em cada filme, assim, pequenas coisinhas que vão ter que fazer sentido num filme da Liga da Justiça, ou que tem todos esses heróis, isso aí é a pior forma possível. Assim. Mais valia eles terem começado com o filme da Liga da Justiça mesmo, e daí ter aberto para fazer o contrário que a Marvel fez, né? E daí eu acho que daí chega para mim no ponto principal de problema da história do filme da Liga da Justiça, que é o fato do Lobo da Steppe lá, o Steppenwolf lá, que é o vilão, ele não ser um vilão como, por exemplo, o Loki foi para os Vingadores 1. Tu já sabia quem era o Loki por causa do filme do Thor. E mesmo que tu não soubesse, ele já nasce ali com a pompa, mesmo, sei lá, se eventualmente alguém for assistir Vingadores sem ter assistido o Thor, o cara ele já está bem construído. O personagem dele já está bem construído. Então quando o roteirista vai fazer o roteiro para esse filme, ele já tem aquele personagem pronto. No caso ali, o Lobo da Steppe ali, qual é a relevância dele para a relação, para a história? Nenhuma, porque ele só aparece para destruir tudo e deu. E daí, o pior de tudo é que é o seguinte, a grande destruição que tinha que ser em Metrópolis, que deveria ter sido no Liga da Justiça, já tinha acontecido com o Superman, né? Daí assim, daí ele inverte tudo, ele coloca o Superman como um cara malquisto na humanidade, ou seja, ao contrário do que o Superman tem que ser, não dá pra tu falar do Superman sem o Superman ser um cara bem quisto. Tu pode até fazer subterfúgios aí nessa história, mas tu começar com ele sendo odiado é o pior jeito, assim, sabe? É como tu começar a história do Batman com o George Clooney sendo o Batman, né? Com carros de alegoria de carnaval lá como o Batmóvel, assim. Então, é totalmente errada a visão do Superman ser um cara... O Superman tem que ser um cara inspirador, assim, ele já tem que nascer assim. Ele tem que ser o escoteiro, né? Tu pode botar um lado pesado nele ao longo do tempo, mas tu tem que nascer com ele ali, porque senão não é o Superman que as pessoas... Senão é o Superman do Entre a Foice e o Martelo lá, que é como se ele tivesse nascido na Rússia e sido criado pelos russos na União Soviética e tal, né? Então, acho que esses problemas de construção realmente dos personagens e do vilão ali
são um grande calcanhar de Aquiles do Liga da Justiça, ainda que entregue uma diversão, né, no fim das contas. Eu acho que a questão e talvez o Super-Homem seja mesmo um bom exemplo nisso, é que não dá, primeiro não dá pro Super-Homem ser mal, porque senão ele acaba com o mundo e mata todo mundo. Né? Tanto que tu tem, nos momentos que tu tem no gibi isso, e talvez o Reino da Manhã seja o grande exemplo, o Super-Homem fica meio sombrio, não quer mais saber, não se importa mais, daí ele se retira, né? Ele vai... Mas ele já teve uma história anterior de bondade, assim, né? Mas ele sai de cena, né? Então tu não tem como muito como tu trabalhar o Super-Homem por causa do nível de poder dele. Né? Mas a relação do Zack Snyder talvez seja uma boa maneira de entender o que acontece ali. Porque tudo bem, o Zack Snyder parece ser um fã de gibi, filma respeitando e tenta transportar de alguma forma, falando do Watchmen e do 300, né? Tenta transportar de alguma forma o gibi para o cinema, mas ao mesmo tempo ele tira a Lula Gigante no final do Watchmen, que é o final tradicional da maior de todas as revistas, e aí coloca lá uma coisa, umas explosão lá do Dr. Manhattan, que não tem muito pé nem cabeça. Então talvez, como diretor, ele seja mais um fã do super-herói do que das histórias de gibi mesmo, assim, né? Porque jamais um cara um grande fã de gibi, que seja um grande fã de Watchmen, faria aquilo ali no final, né? Claro que daí também tem as questões não sei se ele fez porque quis ou se fez porque foi obrigado, né? Orçamento. Ou decisões do estúdio mesmo. Do estúdio, porque é um final meio assim, né? Veio do nada uma lula gigante e tal. Mas é um final clássico no gibi que ele trocou e foi muito criticado. E tem coisas que evidentemente funcionam nos gibis e não funcionam nos quadrinhos. Começar por coisas simples, né? Até o uniforme lá dos X-Men de ter mudado para negro em vez dos uniformes coloridos do primeiro X-Men. É isso, né? Tu sabe que já naquele momento, talvez se aquele filme tivesse sido lançado, do X-Men tivesse sido lançado 15 anos antes, dava para ser aquele uniforme. Não naquele momento em que o mundo tem outras coisas mais urgentes, né, para mandar, até nesse universo nerd que se desenvolveu aí enquanto indústria desses últimos 20 anos, aí tu tem que abrir concessões, né, para esse tipo de coisa. Ou se o filme fosse feito hoje, né, que tu já tem que essa coisa que teve de filmes de gibi já abriu um pouco isso, né? Tanto que no próprio X-Men os uniformes dele vão ficando mais coloridos com o tempo. Porque já é outro momento, exato. Então tudo tu tem que adaptar ao momento, assim, né? E talvez a Lula Gigante não fosse ainda o momento. Não, tudo bem, né? Mas tu não pode pegar uma história dessa, se propor a transportar ela para o gibi, porque claramente é isso que ele tenta fazer, né? Tá lá todas as imagens, tem enquadramentos que são com o quadrinho, né? E mudar o final mais icônico que é o que explica toda a história. Cara. Se tivesse uma Lula Gigante, o pessoal do PSDB não ia gostar também muito. Então bote outro cara gigante. Tem todas essas questões do fato do Zack Snyder, realmente a gente não sabe como é que a cabeça dele pensa, e não deve ser uma cabeça muito certa, né, a julgar pelo aquele filme com as meninas lá, o Sucker Punch lá, realmente a gente fica ali, né, ainda que o 300 seja bem fiel, mas também porque ele fez o trabalho mais, vamos dizer, não é desleixado, é o trabalho mais simples possível, que é tu monta a cena igual o quadrinho e faz a ação correr. Então, nesse sentido, e também o fato de, obviamente, 300 não lidar com super-heróis, que já tem uma expectativa anterior em relação ao que virá pela frente, assim, né? Esse poder do Zack Snyder parece que definitivamente acaba, né, com esse último Liga da Justiça, talvez muito em função desses problemas que ele teve e também do fato de que o momento já não, pós-Mulher Maravilha, já não condizia mais. Talvez de fato ele nem conseguisse, mesmo se ele tivesse acabado o filme, ele nem conseguisse lançar o que era a visão inicial dele, né, quando ele começou a montar essa ideia aí dos personagens segundo a visão dele, né. Talvez ele não conseguisse acabar o filme assim e tal, né. Inclusive foi filmado muita coisa, né. Cenas do Aquaman, cenas do Cyborg, acho que até do Flash, foi filmado bastante coisa que nem entrou na versão final, e a gente sabe disso até por causa dos trailers, né, que mostravam pequenos momentos lá deles a paisana, né, do Cyborg a paisana lá e tal. A gente não tem nada disso, e o Zack Snyder me parece aí ser uma aposta da Warner
que ela durou mais do que devia, assim, né? Tipo, com o primeiro o Superman tu já tinha que ter mudado o tom do Homem de Aço. O problema é que a Warner, e não é diferente talvez de qualquer outro estúdio, se deu uma bilheteria suficiente, ela continua investindo naquilo, né? Tanto é que os filmes, o Esquadrão Suicida, o primeiro Super-Homem e o Batman vs Superman sofreram críticas das mais pesadas, né? Por uma grande parcela do público. Foram bilheterias absurdas. Tipo, o Esquadrão Suicida fez mais bilheteria do que qualquer filme, sei lá, do X-Men, né? E esse tipo, pra DC, é um fracasso. Por quê? Porque se espera tanto da DC, é um fracasso em termos, assim, do que o filme representa, não financeiro. Financeiro, claro que continua sendo lucrativo. Mas pra DC é um fracasso. Pra Marvel, uma bilheteria menor que aquela, pra Marvel não, pra Fox, no caso de um filme do X-Men, tá ótimo, assim, eles estão contentes com aquilo. Então, esses pesos aí em relação a DC são muito mais pesados. Só que também isso tem um custo lá na frente, né? Porque por mais que esses filmes tenham dado sucesso, não há dúvida de que o universo cinematográfico da Marvel é muito maior, muito mais relevante do que o universo cinematográfico da DC, né? Então isso aí lá na frente vai ter um custo, né? Já teve momentos em que a DC agiu assim, né? Tem a Marvel, né, na época em especial do X-Men, né, no gibi, né, ali, sei lá, na época do Chris Claremont, final da década de 80 até final da década de 90, o X-Men apontou um caminho de um tipo de gibi que a DC vai demorar para encaixar, e perdeu muito espaço nesse meio tempo. Tanto que a Marvel cresceu muito nesse período. Aí depois vai ter os problemas dela também, porque também tem muitos problemas, e vai decair. Mas e tal, eu falei né? isso. Ia chegando a quebrar e tal, mas todo problema. Então, o que me parece é que a DC, ela demora para aprender as coisas, demora para aprender as lições que estão ali. Que tu tem muita gente falando disso, muita gente apontando esses erros, só que talvez por isso, talvez porque qualquer filme que tu faça o Super-Homem vai te dar dinheiro, né? Não, ainda que não desce na bilheteria, embora normalmente vai dar, mas tu tem o tamanho das coisas que tu vende, ele tem um tamanho que isso sempre te dá dinheiro, né? Então talvez isso até tire um pouco, se o problema por um lado é esse excesso de pressão, por outro lado talvez seja uma falta de pressão nesse sentido, né? Qualquer coisa que tu fizer vai ser um grande acontecimento. Ou pelo menos assim, em termos do que é maior, assim, a gente tem até o exemplo do boneco do Batman aqui, que é o boneco do Batman vs Superman, que ele é o Batman do Frank Miller, né? Então, assim, tipo, quem é fã do Frank Miller, do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, já gosta desse boneco, mesmo não gostando do filme, né? Então, assim, tipo, esse universo, que é o universo expandido, para além dos filmes, é um universo realmente que ele dificilmente vai tornar uma coisa pouco lucrativa, assim, né? De algum jeito, porque a gente tem que pensar o seguinte, se o filme não paga para Warner, enquanto estúdio, pode se pagar enquanto marca de licenciamento de produtos, DVDs, vende DVDs, blancheiras, tudo que gira nesse entorno aí e não tem relação direta com a bilheteria do filme, né? Então, nesse sentido, os filmes eles têm um valor que ele vai se preservar por anos, não é só naquele momento em que o filme é lançado, porque esses bonecos vão continuar sendo lançados de forma constante, assim, né? Constantemente, e nesse sentido o filme ele é só um catalisador para oferecer possibilidades de lucro, né? A questão é que a DC mais ou menos, né? Porque, por exemplo, a DC tem hoje, e isso pode acontecer hoje, porque o tamanho da indústria que envolve super-herói hoje é um troço gigantesco. É difícil tu ver tu vai numa festa de criança, pô, tu pode contar os molequinhos lá que não. Se tu achar dois que não estão com uma camisa de super-herói, e pra mãe que vai comprar o Deadpool e o Super-Homem, e ela não sabe que é da Marvel, que vai DC, não sabe nem quem é aquele ali, mas se reconhece como de super-herói. Então... Dependendo da idade dela, porque muitas mães vão assistir mais os filmes do que os filhos, né? Só que... Mas esse tamanho que essa indústria chegou, hoje se deve muito ao que a Marvel está fazendo. Né? Então talvez, imagina o quão maior não poderia ser se a DC tivesse conseguido o tipo de sucesso que a Marvel conseguiu. Né? E isso funciona agora, pra gente que criou assistindo o filme do Batman,
assistindo o filme do Super-Homem, pro cara que tem, sei lá, 10 anos hoje, que cresceu, se criou assistindo o filme do Homem de Ferro e do Capitão América, talvez lá na frente não tenha essa relação do Batman que a gente tem, né? Então, no longo prazo, esses erros sucessivos vão cobrar o preço. E são filmes realmente bastante caros, né? O Liga da Justiça custou 300 milhões de dólares, então não é como trocar uma lancheira que saiu com defeito, assim, tu tem que realmente pensar muito como aquilo vai te dar um retorno, né? Porque mesmo essas empresas, ainda que sejam empresas multibilionárias, né? Elas não podem lidar com fracassos muito expressivos assim. E talvez para resolver um pouco essas questões aí desse universo da DC, tenha essa vinda aí do Geoff Johns, né, que é um cara que vem dos quadrinhos para meio que cuidar ele já cuida bastante das animações, né, principalmente dos longas de animação da DC, e também vem ali ser uma espécie de assessor direto do Kevin Feige da Warner, né? Ele não é o Kevin, ele não tem talvez o mesmo poder que o Kevin Feige tem na Warner, tem na Marvel, né? Em relação ali com a Disney ali, o poder ali, porque tem que ter atender um monte de exigências de tudo quanto é lado, né? Mas o Geoff Johns vem ser esse consultor criativo de quadrinhos, um cara que entende de quadrinhos, ainda que ele tenha algumas coisas que realmente questionáveis, como, sei lá, algumas coisas que, por exemplo, o fato dos 952 ter sido uma ideia de renovação do universo que não foi aprovada por muita gente, algumas coisas ali não deram certo, outras deram certo, inclusive até mesclaram o Watchmen, né? Os personagens do Watchmen vieram aí pós 952 aí com essa nova reformulação que é a DC Renascimento aí nos quadrinhos. Tudo isso realmente tem que ter uma mente que dê uma certa coesão, né? Ainda que eu volto a dizer aí, mais para ser um fechamento daí desse universo da DC, que realmente o que faria sentido era tu chegar nesse meio termo, como eu tinha falado antes, né? Da utilização mais fiel possível da história, né? Adaptada, lógico, às questões de personagem, né? Tu não vai falar de 500 personagens lá, porque tu tem que lidar de forma mais elaborada com esse personagem, contar a história dele, os dramas, qual é o vínculo dele com aquelas histórias, né? Que eu acho que muito provavelmente a gente pode ter surpresas boas com o filme do Aquaman e do Flash, né? Que vão ser equivalentes assim ao filme da Mulher Maravilha, por se concentrar especificamente neles, né? Assim, não tem uma ligação igual, sei lá, os dois últimos Capitão América, né? Que são filmes que lidam com muito mais heróis além do Capitão América, né? E são filmes mais isolados, e é o momento da DC fazer isso, né? Dar novos ares aí para esses personagens, né? E talvez aí realmente depois de tudo isso a gente tenha aí, e também tem obviamente a chegada do Joss Whedon aí na DC, né? Já finalizando o Liga da Justiça, ele já vai estar envolvido mais diretamente com um possível filme da Batgirl, né? Que ele já era um personagem até que a DC nem pensava em utilizar no cinema, e com a chegada dele, ele falou, quero trabalhar, eles deixaram o cara assim, então começa aí, faz a pré-produção já aí disso aí e tal, começa a ver como é que a gente pode abordar essa personagem, e o Joss Whedon vai dar ali o ar de todo o know-how dele em relação à Marvel, né? Ele vai ter que saber adaptar para as expectativas que o fã tem em relação à DC, que ele também não pode usar a fórmula da Marvel na DC, que também não vai funcionar, porque a fórmula da Marvel funcionou por causa daqueles heróis da Marvel serem segundo escalão naquele momento dos quadrinhos. E no caso da DC, como ele está lidando com os maiores, ele vai ter que fazer isso de forma coerente, junto com o Geoff Johns e com mais quem se ligar lá. E pelo jeito mesmo, assim, essa visão do Zack Snyder aí vai se tornar só um capítulo aí triste aí na história dos filmes da DC, né, no fim das contas. Talvez uma grande explicação seja, ou uma das explicações possíveis, seja que na verdade a Marvel é uma empresa de quadrinhos que começou a fazer filmes. Mas tu tenha o peso todo da Disney por trás, e isso influi muito, principalmente na possibilidade de coisas que tu consegue fazer, mas é o Marvel, isso é até o logo lá, Marvel, estúdios da Marvel lá, né? Então é uma empresa de quadrinhos que começa a fazer filme.
E no caso da DC não, é mais a Warner que faz o filme, né? Então agora que existe uma DC de filmes, assim. Mas mesmo assim, né, tu não tem as pessoas trabalhando, né? Ela não vem da DC Comics, né? Foi feita uma divisão da Warner para cuidar do paciente. Então talvez essa divisão, isso consiga trazer a experiência e as coisas do quadrinho direto pro filme. Refletida na presença do Geoff Jones, né? Eu imagino que seja esse a solução que os caras da Warner chegaram para resolver toda a questão. Então, e talvez esse avanço que eu comentei antes dos filmes da DC, que já são filmes melhores do que o Esquadrão Suicida, do que o Batman vs Superman, já seja um pouco reflexo disso, né? Então, por mais que eu ache que os filmes têm muito que caminhar e na verdade, não gosto muito de nenhum dos filmes da DC, eu acho que eles estão... que tu já consegue enxergar algumas coisas ali que podem vir a dar certo logo. Assim. Então eu acho que o caminho que eles estão tomando, e talvez o Aquaman seja o grande vetor dessa transformação, talvez seja meio um caminho que vai levar a um lugar legal. E outra coisa aqui, que a gente até citou, mas não destacou, é que há uma possibilidade ainda, né, eu acho, desse universo da DC ser um universo mais parecido com o da Fox, que tem um leque grande de personagens, ainda que todos ligados ao universo mutante, mas a Fox ela tem experiências de coisas que são quase até, se não opostas, totalmente distintas, né? Que é o fato, por exemplo, um filme como o Logan e o primeiro Wolverine Origins lá, são filmes que realmente não tem nada a ver um com o outro. Mas o fã consegue aceitar os dois, assim, né? Tu tem essa possibilidade. Então, assim, poderia-se ter um universo compartilhado e ter um Nolan fazendo um filme do Batman, ter um James Wan, que é o diretor do Aquaman, que é o cara que dirigiu o Velozes e Furiosos 7 e filmes de terror, tal, conhecido por isso. Ter esse cara fazendo um filme no estilo dele, né? Ter esses filmes realmente com estilo próprio, mas ter ali uma coisa mais característica, que o Esquadrão Suicida tentou ser um filme com a cara do David Ayer lá, que é o diretor, que é um bom diretor de grupo, aquele Coração de Ferro, um bom filme de guerra dele lá com Brad Pitt, que é um filme que é de grupo mesmo, tu trata com vários personagens ao mesmo tempo, assim, e é uma coisa mais difícil que se tem para fazer, né, dar relevância para todos os personagens. O Vingadores está aí, né, para mostrar que como o Gavião o Gavião ficou apagado ali, principalmente no primeiro filme, assim, né? Então, assim, isso é uma dificuldade mas há uma possibilidade de o cara fazer isso de forma decente, né? O Esquadrão tentou ir por esse caminho, só que naufragou no sentido de tentar fazer ser mais do que deveria ter sido, que deveria ter sido uma história policial e é uma história de invasão alienígena, de macumba e sei lá o que mais, assim, né? Então, assim, o universo dos filmes da Fox, que são filmes até que eu acho que eventualmente ali talvez o Deadpool nem se passe no mesmo universo, né? Até porque pode se passar também. Pode ser ou não se passa, mas também não tem muita importância, né? Nesse quesito, até tá tendo os Novos Mutantes, aí filme até que tem a Alice Braga no elenco, né, de curiosidade, que também é um filme que parece que vai ser um filme, uma coisa bem à parte, assim. A Fox dá essa possibilidade, né? Ainda que a própria Fox não consiga explorar isso de forma a casar o X-Men com o Quarteto Fantástico, que são duas coisas dela, assim. Talvez por ela ver que são dois núcleos muito estranhos, né? O Quarteto Fantástico é uma família, os Incríveis, né? Uma família de heróis, e os X-Men é uma coisa de perseguição política, social, preconceitos e tudo mais, assim, né? Então eu acho que tem o caminho da Fox, tem o caminho da Marvel, tem o caminho já pregresso da Warner, né? Dos filmes antigos da Warner, e tem a possibilidade da Warner pegar um arremedo disso tudo e fazer uma coisa bacana daqui pra frente. É uma coisa que pode funcionar, né? Você quer dizer que pode ter coisas que funcionam, assim como pode ter que não, né? No X-Men, por exemplo, tem Logan, que eu acho um baita filme, muito interessante, bastante coisa boa, né, ali. E tu tem o X-Men Apocalipse, que pega uma história boa, pega uma ideia boa e acaba entregando um produto bem ruim no final. Então, no fim das contas, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas eu acho que ou pelo menos, ou a princípio, tem alguns sinais que as pessoas estão pensando nisso. É uma preocupação da Warner, é uma preocupação da DC,
Então, enfim, em algum momento eles devem chegar na solução. Vamos lá? E a gente fica por aqui e volta no próximo ponto de encontro. Até lá!